Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, na sequência aí de segurança do paciente, sobre as medicações. Seja bem-vindo, José. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius estreia aqui no nosso programa, né? Então, a partir de agora, sempre o Dr. Vinícius, pelo menos uma semana por mês, aí vai estar junto com a gente. José, essa terceira meta envolve medicação diretamente, né? O que ela fala a respeito disso? Na verdade é assim, bom dia a todos, bom dia doutor, bom dia Osvaldo. Quando a gente fala da terceira meta específica, medicação, basicamente é tudo aquilo que eu necessito ter de barreira, tudo aquilo que eu necessito pensar para que um medicamento que não é para o paciente não seja administrado, para que um medicamento que a gente considera altamente perigoso, ele tenha alguns cuidados específicos. Então, enfim, é basicamente tudo aquilo que eu coloco de barreira, né? Então, assim, desde a hora da prescrição, eu tenho uma cadeia medicamentosa. Essa cadeia medicamentosa, ela começa lá na prescrição, lá no consultório médico, onde o médico vai fazer a prescrição. E ela vai finalizar, propriamente dito, muitas vezes na mão do profissional técnico de enfermagem ou no profissional enfermeiro na hora que eu vou administrar esse medicamento, né? Eu vou colocar esse medicamento para dentro, falando isso em meio hospitalar. E eu tenho essa mesma cadeia medicamentosa a partir do momento que eu tenho esse profissional que vai, por exemplo, numa unidade básica de saúde, que a partir dali ele tem uma prescrição, aí ele vai na farmácia, pega o medicamento e ele vai fazer essa medicação em casa. Então, isso que a gente tem umas certas diferenças e cuidados específicos especificamente. E, por fim, uma das coisas que não deve acontecer, mas acontece, é o profissional, é o paciente, né, o telespectador, que toma o medicamento. Estou com dor, estou tomando medicamento que fez bem para mim, pode tomar, não tem problema, vai tranquilo, que eu tomei para mim foi ótimo, né? Eu estava num congresso uma vez, doutor, teve um médico que estava palestrando, ele falou assim, nossa principal concorrência muitas vezes é a manicure. Todo mundo deu risada, tudo mais, mas por quê? Porque ela, para receitar medicamento é fantástico, né? Nada contra os manicures, mas ele falando ficou engraçado, porque eu vi que fulano tomou um medicamento. E esse medicamento é sensacional. Aí ela vai lá, toma o medicamento, pronto. Depois de X tempo está lá com uma úlcera gástrica, né? Porque ele correu tudo que tinha que correr. Porque para ela não seria o ideal. Ou ela necessitaria tomar junto com outra medicação, por exemplo. Então a gente tem uma concorrência no mercado, agora com o Google e tudo mais, que eles estão simplesmente se automedicando. Então esse é um ponto a ser observado e é um ponto para a gente, como profissional de saúde, colocar sim na pauta. Então é o meio intra-hospitalar, que com certeza a gente vai falar aqui, e é esse meio fora aí do hospital, aonde envolve muito mais o paciente, né, pela segurança dele. Nada contra as manicures, mas manicures não receitem medicamentos. Isso é perigoso, né, doutor? É interessante até. Tem muitos pacientes com diabetes que a gente começa a tratar com medicamentos por via oral e eles se recusam a usar insulina. Daí quando a gente vai perguntar por quê, ele fala, não, porque fulano começou a usar insulina e morreu alguns meses depois. Eles associam, por exemplo, no diabetes que a insulina é algo que vai fazer mal para o paciente. Quando na verdade a insulina a gente usa quando o paciente já está ou com uma doença avançada ou quando não responde à medicação via oral. E eles associam que a insulina foi o que fez mal ao paciente e acaba piorando o tratamento dele por ouvir relatos dos outros pacientes. E automedicação é muito perigoso, né? Com certeza. Muitas vezes o paciente, e não só porque o paciente pode fazer um malefício a ele, ou como ele pode mascarar uma doença muito mais severa. Por exemplo, eu tenho um paciente com uma dor abdominal inespecífica, fica usando por 6 meses analgésicos, quando os que ele podia comprar não resolvem mais, ele vai no médico e daí descobre um câncer já em estado avançado, ou descobre uma úlcera que rompeu, que perfurou, causando abdômen agudo. Quando na verdade se o paciente tivesse lá no início procurar o atendimento correto, a gente conseguiria um diagnóstico precoce com um tratamento muito mais adequado. Eu acho que é muito pior porque quando o paciente tem muitas vezes uma medicação, muitas vezes o efeito dessa medicação é passageiro, é algo, ficou tonto, vomitou e resolve. O problema eu acho que é muito maior quando o paciente ela funciona e ele continua usando. Porque daí não é comum você ter que usar remédio para dor por 5 meses, alguma coisa tem que estar acontecendo. Então o paciente fica por 5 ou 6 meses
Eu lembro no meu primeiro ano de faculdade, um paciente que tomava chá de boldo. Falava que tinha uma queimação no estômago e por 8 anos ele tomava chá de boldo. Tomava quase 1 litro de chá de boldo por dia. E quando ele foi consultar, ele tinha um câncer já, um estágio bem avançado. Foi uma coisa que me marcou, isso de o paciente usar a medicação. Acho que fico mais preocupado quando ela começa a funcionar e ele continua usando, do que quando ele chega para mim, não, eu tomei essa medicação e eu estou vomitando agora. A gente consegue resolver isso. Agora, quando ele chega, às vezes, com uma doença já em estágio tão avançado, a gente fica com, até assim, a palavra, não sei se é pena a palavra correta, mas é um paciente que, se ele tivesse uma pequena mudança de hábito, poderia ter salvado uma vida. O doutor comentou sobre insulina e entre os 10 erros com medicação tem a insulina também, né, José? Vamos comentar um pouquinho sobre esses erros tem. mais comuns? Provavelmente vai ser projetado para vocês, mas a gente tem ali. Entre os 10 erros, né, de medicação mais comum de um estudo que foi realizado, eu tenho a prescrição não realizada ou atrasada, incidentes relacionados com anticoagulantes, eventos adversos relacionados ao analgésico e opioides, né? Erros associados à insulina, que foi uma coisa que a gente comentou aqui, vários eventos adversos decorrentes de drogas de anti-inflamatórios não esteroidais, incidentes com drogas que exigem monitoramento por exame de sangue, ocorrência de reação alérgica já conhecida, interações medicamentosas, ou seja, onde um medicamento vai interagir com o outro, erros em razão de alteração da dose e incidentes com oxigênio. Então, às vezes a gente acha que até o próprio oxigênio não é um medicamento, o oxigênio é um medicamento. Então, se eu estou fazendo um processo de inalação, por exemplo, e essa inalação necessita de oxigênio, ele é um medicamento. Então, o que trouxe aí esses 10 mais aí, né? É um alerta a todos, né? Como a gente já conversou aqui com relação à insulina, né, doutor? É uma coisa que tem que sempre colocar na pauta. A DM, a diabetes, ela está no mercado, né? Ela está aí no mercado. Nós temos pacientes que necessitam da utilização da insulina. Esse meio, quando é intra-hospitalar, ele segue alguns critérios, mas quando é fora do hospital, ele fica, querendo ou não, numa dependência aí do próprio paciente fazer aí os seus cuidados mínimos, né? Então, basicamente, são esses aí os 10 erros aí mais associados, mas e para cada um, né, praticamente eu necessitaria de um programa inteiro, né? Mas para cada um tem uma série de barreiras aí que nós, profissionais de saúde, podemos fazer. Como, por exemplo, o principal aí que provavelmente a gente vai conversar um pouquinho mais, é o processo de prescrição. E é fantástico quando a gente tem um médico junto, justamente para ele compartilhar também algumas dificuldades e tudo mais. Mas o processo de prescrição, ele é fundamental. Fundamental ao ponto de eu simplesmente entender a letra, né, doutor? É simplesmente eu entender o que me prescreveu, o que está escrito ali. Isso, hoje, se a gente for analisar a nível de coisas que ocasionam justamente os eventos, a gente tem justamente a prescrição, vai aparecer para vocês, como a legibilidade ou a falta de legibilidade. Então, a gente tem lá itens de verificação para prescrição segura de medicamentos. A identificação do paciente, eu ter a identificação desse prescritor, quem fez a prescrição, identificação da instituição da prescrição, identificação de data, legibilidade, cuidar com o uso de abreviaturas, denominação dos medicamentos, prescrição de medicamentos com nomes semelhantes, eu ter esses cuidados, e é justamente a expressão aí de algumas doses. Como, por exemplo, vamos lá, se eu tenho uma prescrição desta, olha lá, exames solicitados, medicação e medicamento dado. O que está escrito aí? Meu Jesus amado. Médico conhece letra de médico? A sua letra é bonita, doutor Vinícius? Eu me esforço, eu tento sempre fazer a letra com calma, eu gasto um tempinho a mais para ficar Mas é legível, uma dificuldade para os profissionais dentro dos hospitais, também para as farmácias de dispensação. E eu acho que não só ser legível, porque a gente tem que pensar que a receita, a prescrição é para o paciente. O farmacêutico, ele vai lá, ele vai entender que CP é comprimido, ele vai entender ingerir de tal maneira. Agora, quando você vai fazer uma receita para um paciente, você tem que levar em conta o nível de compreensão do paciente, e tem que ser uma linguagem clara.
tem que ser, tome um comprimido tal horário, ou se não é horário fixo, pela manhã, ou à tarde. A gente tem que pensar que tem pacientes, principalmente idosos, pacientes crônicos, que usam 10, 15 medicações. Se você não deixar a prescrição, a receita simples, de fácil compreensão, ele não vai conseguir usar a medicação. E da mesma maneira, existem pacientes e certas medicações, especificamente, que você tem que avaliar se o paciente tem a capacidade de usar a medicação corretamente. A insulina é um exemplo. Um paciente que você não tem a confiança que ele vai usar adequadamente, ele pode morrer por usar a dose errada da insulina. Os anticoagulantes entram muito em questão, porque o anticoagulante mais disponibilizado no mercado, que é o Marevan, ele precisa de um controle rígido, porque o risco de causar um sangramento é muito alto. E tem muitos especialistas que o paciente não tem condição de usar outra medicação, só tem o Marevan, e ele não, a varfarina, e ele não prescreve. Ele coloca contraindicação social, porque ele considera que o risco desse paciente ter a medicação em mãos é maior do que o risco dele não usar a medicação. Que era uma coisa que até pouco tempo atrás não se pensava. E hoje a gente vê muitos cardiologistas, às vezes, que prescrevem assim. Ele tem o risco de ter uma trombose, mas eu não vou prescrever porque a única medicação que ele pode usar é a varfarina e ele não tem condições sociais de usar essa medicação. É muito maior o risco dele ter um sangramento intracraniano por causa de usar a medicação errada. Então é algo que o médico e a equipe tem que pensar também. Existem medicações que são extremamente maléficas se usadas erradas. E às vezes a gente não consegue ter a certeza de que o paciente vai usar essa medicação correta. Até a gente comentou ali também a respeito dos anti-inflamatórios não esteroidais. Tem pessoas que tomam há anos, todos os dias, anti-inflamatório não esteroidal. Também é muito perigoso. É uma medicação feita para se usar por curtos períodos, nada a longo prazo. E a paciente, elas, quando usadas corretamente, elas fazem maravilhas, tiram a dor rapidamente. Só que o paciente às vezes se acostuma, daí para não ter que ir no médico, não perder tempo na fila, não perder tempo na consulta, não mudar a rotina, começa a usar. E daí ele fala, hoje não usei, tive dor, vou usar amanhã. Para não ter dor amanhã, vou usar de volta, vou usar de volta. A hora que ele vai ver, ele já está com uma úlcera gástrica, já está com complicações que muito mais severas do que... E às vezes aí o pessoal que está nos assistindo pensa, nossa, como é perigoso o anti-inflamatório, né? Mas eu não tomo. Eu tomo só o Torcilax, 3 comprimidos por dia, né? Torcilax tem o diclofenaco é o anti-inflamatório. Várias composições que usam o nome comercial, que são famosas, e as pessoas não têm essa compreensão. Então ele vai estar tirando a dor naquele momento, mas lá na frente vai estar causando um problema bem maior, né? Alivia a dor de cabeça de agora para dar uma dor de cabeça lá na frente. Complementando um pouco mais o que o doutor abordou, este protocolo de medicamento, né, do uso seguro do medicamento, ele faz justamente essa linha de raciocínio que o doutor colocou. Ele proporciona ao profissional médico coisas mínimas que deveriam constar numa prescrição. Como, por exemplo, o que eu tenho lá? Uma prescrição, uma estrutura mínima de uma prescrição. O que deveria ter? Para um medicamento de uso oral. Nome da droga, mais a sua concentração e forma farmacêutica, mais a dose, a posologia, via e orientações de uso. O que ficaria mais ou menos assim? Exemplo, captopril 25 mg comprimido. Administrar 50 mg de 8 em 8 horas por via oral, 1 hora antes ou 2 horas depois de alimentos. Olha que fantástico! Eu consigo saber o que eu tenho disponível, o que eu tenho que tomar disso, qual é o horário que eu tenho de tomar disso e se vai ter alguma interação com o medicamento, se sim ou se não. Então, hoje é difícil o recurso humano, a gente costuma dizer na segurança do paciente que quanto mais humano é o processo, mais falível é o erro. Então, dentro de hospitais, de unidade básica de saúde, eu sonho por qualquer instituição que prescreva, né, medicamento. Quanto mais sistema houver, menor dano eu terei. Por quê? Eu ter um sistema hoje que me proporcione dentro do ambiente hospitalar barreiras para que o possível dano não se torne dano, isso já me ajuda. Eu sou um prescritor, estou prescrevendo o medicamento. Essa prescrição do medicamento, ela vai passar por uma barreira do próprio sistema. Como, por exemplo, eu levo meu filho, ele tem alergia de pirona. Eu informo que ele tem alergia de pirona, lá na classificação de risco, na triagem.
O profissional enfermeiro insere no sistema, ó, o fulano tem alergia à dipirona, ele coloca no sistema. A hora que chegar para o médico, por mais que ele pergunte ou deixe de perguntar, ele não vai conseguir prescrever a dipirona naquele momento, a não ser que ele justifique o porquê, mas ele não vai, porque o sistema barrou. Então, quanto mais a gente estiver no sistema, a nível de segurança, mais os profissionais de saúde também vão ficar um pouco mais, né, tranquilo. Hoje o sistema consegue trazer toda essa nomenclatura. Eu entro ali fazendo um cheque, eu quero esse medicamento, estou com o meu sistema padronizado, ele já emite o receituário, eu carimbo como prescritor, entrego ao paciente com toda essa logística aí, com todo esse método aí que o doutor abordou, e esse paciente vai fazer a medicação em casa ou vai passar pelo próprio sistema. Muito bem, nós vamos então para um rápido intervalo. Voltamos daqui 2 minutinhos falando um pouquinho mais sobre os medicamentos, as prescrições. 2 minutinhos, nós estamos de volta aqui pela TV canal 58.1.